E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, agora sim, nós vamos deduzir as equações de Hamilton. Então, vamos lá. Bom, no caminho para a gente deduzir as equações de Hamilton, na verdade, é bastante simples de se fazer, né? Nós vamos começar, claro, das equações de Euler-Lagrange. No vídeo passado, a gente estudou o espaço de estados lagrangiano, que é um espaço, um fibrado tangente, que é formado por pontos cujas coordenadas são as coordenadas generalizadas e as velocidades generalizadas. Aqui a gente vai ver que uma escolha um pouco mais inteligente, né, de variável, em vez da velocidade, é o momento conjugado. Isso a gente pode ver muito facilmente observando as equações de Euler-Lagrange, que eu vou colocar dessa forma aqui, parcial L, parcial QA. Então aqui o setup é normal, eu tenho N coordenadas generalizadas, e essas aqui são as equações de Euler-Lagrange, que vêm de um princípio variacional, como por exemplo o princípio de Hamilton. Então nós vamos começar das equações de Euler-Lagrange, cuja lagrangiana é uma função de t, q, portanto do conjunto de coordenadas e do conjunto de velocidades generalizadas. E agora o que eu vou fazer é escrever as equações de Euler-Lagrange em termos de 2n equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, mas em vez de usar as variáveis q e q ponto, que nós tínhamos usado no vídeo passado, para definir o espaço de estados, nós usaremos as variáveis QA e os momentos conjugados PA, a exemplo do que a gente fez com o oscilador harmônico simples. Os momentos, eles têm índice embaixo. Eu vou explicar por que um pouquinho mais para frente, mas aqui, como nós definimos os momentos conjugados como as derivadas da lagrangiana com relação às velocidades, perceba que aqui o índice está em cima, mas está no denominador, portanto o índice desse cara aqui é embaixo. Mas o verdadeiro motivo pelo qual o índice é covariante do momento é que o momento ele é um tipo de vetor diferente da velocidade, né? Nós vamos explicitar isso um pouco mais adiante. Então a minha ideia é escrever a dinâmica nas variáveis P e Q. E para eu fazer isso, o primeiro passo é definir quem são essas equações. Portanto, isso aqui vão me dar funções do tempo, das coordenadas e das velocidades. E vou tomar as equações de Euler-Lagrange e percebo desde já que aqui eu tenho os momentos conjugados. Então aqui eu já tenho uma equação de primeira ordem para P, só que esse lado aqui eu continuo tendo uma função que depende de t, q e q ponto. Porque a lagrangiana depende de t, q e q ponto. Então, para transformar essa equação aqui numa equação diferencial para P e Q, eu preciso me livrar das velocidades e encontrar uma equação do tipo dQA dt igual a alguma coisa. Mas de preferência, alguma função que dependa de P, T e Q. Então, aqui eu vou colocar aqui uma função genérica. Esse cara aqui tem que ser uma função desse tipo. A melhor maneira que nós temos de fazer isso é através de uma transformação em que eu transformo as velocidades nos momentos. Portanto, eu vou relacionar cada velocidade com um momento, e a equação que eu posso usar para fazer essa transformação é precisamente essa aqui. Perceba que para essa equação ser inversível, ou seja, para que eu possa calcular Q ponto em função de P, nós temos que as derivadas parciais de P com relação a Q ponto, aí eu tenho o índice B, que a matriz formada por essas variáveis tem a determinante diferente de zero. Então as expressões que eu tenho que são dessa forma podem ser transformadas em expressões que eu vou escrever assim: Q ponto A igual a VA de T, Q e P. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a definição dos momentos e encontrar as velocidades em função dos momentos e das outras variáveis. Isso só é possível se esse determinante for diferente de zero. Agora perceba que esse determinante aqui me dá
a condição hessiana, que nós já encontramos antes. Porque como PA é DL dq ponto A, eu tenho aqui, claro, D2L dq ponto A, dq ponto B, como a matriz hessiana. Eu preciso que o determinante de WAB seja diferente de zero. Essa é a condição que nós já encontramos antes, e é a mesma condição para que a lagrangiana seja e não degenerada. É a condição de regularidade da lagrangiana. De uma maneira mais geral, a gente sempre supõe que a lagrangiana, na mecânica, tem a forma L igual meio, matriz hessiana, Q ponto A, Q ponto B, menos o potencial. E esse cara, no geral, pode depender de T e Q. Mas vamos lidar só com o caso que ele depende de Q. Quando isso acontece, fica claro que o momento conjugado derivada da lagrangiana com relação a Q ponto, a derivada em V dá zero, e eu tenho essa derivada aqui, que vai me dar WAB Q ponto B. Certo? Então, se a lagrangiana for quadrática nas velocidades e não degenerada, ou seja, se a energia cinética só é zero quando a velocidade é zero, nós temos aqui a inversa da matriz hessiana, né? Ou seja, W a menos 1 W é igual a WW a menos 1, que é igual à matriz identidade. Então a gente pode pegar essa expressão e multiplicar esse lado aqui por W a menos 1. Eu tenho um índice A aqui. Lembra que a inversa, no geral, a gente escreve com o índice em cima. Então eu multiplico essa expressão por W a menos 1 CA contraído em A. E aí tem que fazer a multiplicação aqui também. Como esse termo aqui é a identidade, né? W a menos 1 CA, WAB tem que ser igual a delta CB. E delta CB contraído com Q ponto B me dá Q ponto C. Então, essa expressão aqui me dá que Q ponto índice A é igual a W menos 1 AB PB, que é exatamente a expressão que eu quero. Essa expressão aqui é precisamente o F que eu coloquei lá em cima, mas eu vou chamar ele de VA, de T, Q e P. Essa expressão aqui é que eu vou usar para escrever essas equações aqui. Como é que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos escrever uma nova função lagrangiana. Ou seja, a gente vai pegar a lagrangiana, que depende de T, Q e Q ponto, e nós vamos utilizar a expressão em V. Portanto, a gente vai passar a utilizar a lagrangiana em T, Q e V, que depende implicitamente de T, Q e P. Essa lagrangiana aqui eu vou chamar de L barra. No final das contas, ela vai ser uma função de T, Q e P. Então, com essa nova lagrangiana aqui, percebam que eu posso calcular a derivada parcial de L barra com relação às posições, certo? Quem é esse cara? Bom, como o L barra depende de T, Q e P, isso aqui é claramente igual a DL dQA mais DL dVA, na verdade dVB, contraído dVB dQA. Claramente, DL dVB é um momento conjugado. Então, isso aqui é PB. Então, eu tenho essa contração. Então, eu posso tomar essa expressão aqui e escrever DL dQA é igual a DL barra dQA menos essa expressão. Como nesse lado aqui todo mundo está escrito em termos de P e Q, e as derivadas parciais são independentes entre si, posso colocar todo mundo dentro dessa forma. E, por uma questão de conveniência, eu vou escrever esse senhor com um sinal negativo. Vou limpar essa equação. Portanto, olha só. A primeira equação que eu tenho, a primeira equação diferencial que eu tenho, que é essa aqui, que são exatamente as equações de ordem Lagrange, isso aqui vai ser menos ddq vezes essa função que está aqui dentro. Lembra que o L barra é função de T, Q e P também. Enquanto o V também é função de T, Q e P. Já usei o resultado, vou tirar. Essa função que está aqui dentro é chamada de hamiltoniana canônica. Ela é uma função de T, Q e P e ela é definida por PA, VA de T, Q e P menos a lagrangiana modificada dependendo de T, Q e P. Note que essa expressão aqui ela é muito parecida com a hamiltoniana usual que a gente viu lá para trás, né? A gente pode comparar com a hamiltoniana
que a gente já encontrou, que depende de T, Q e Q ponto. Essa hamiltoniana, ela é dl dq.a, q.a, menos a lagrangiana. Perceba que aqui eu tenho os momentos conjugados, aqui eu tenho as velocidades, e aqui eu tenho as expressões das velocidades em termos de T, Q e P, e aqui eu tenho a lagrangiana. A única coisa que difere nas duas hamiltonianas é o fato de que eu transformo a lagrangiana em termos de T, Q e P. Então, na verdade, elas são a mesma função escritas em coordenadas diferentes. Então eu vou parar de usar essa hamiltoniana, né? E vou começar a me referir a essa aqui. Por questão de simplicidade, eu vou passar a escrever toda a hamiltoniana como PA, Q.A, menos a lagrangiana. Mas aqui, sempre pensando que as velocidades são substituídas pelos momentos através da expressão Q.A é igual a VA de T, Q e P. Com essa função, nós temos a primeira equação de Hamilton, é dPA dt é igual a menos dH dt. Claro que não é uma equação, né? São primeiras equações de Hamilton, porque eu tenho aqui N equações, uma para cada momento conjugado. Eu preciso de mais N equações, porque eu preciso de duas N equações, como a gente viu antes. E essas equações, elas vêm precisamente dessa expressão aqui. É daqui que elas vêm. E como é que eu deduzo? Eu vou pegar a lagrangiana modificada e vou derivar com relação aos momentos. Isso aqui é dl dVA, dVA, dPA. Aqui eu errei, porque eu preciso de um outro índice. Índice B, porque eu já tenho um índice A. Então está contraído em B aqui. E isso aqui vai ser igual PB dV dPA. E agora eu vou pegar esse cara aqui e vou escrever da seguinte forma. Derivada desse cara aqui menos derivada desse cara aqui. Coloquei ddPA em evidência e usei a regra do produto. Portanto, copio e colo. dPB dPA claramente é uma delta de Kronecker, delta AB. E no fim das contas, delta AB contraído com VB é igual a VA. Portanto, aqui VA é igual a ddPA de PB/VB menos a derivada da lagrangiana modificada com relação a PA. De novo, coloco em evidência ddPA. Portanto, aqui embaixo eu tenho a lagrangiana. E está aqui de novo a função hamiltoniana, olha só. Então aqui eu tenho hamiltoniana canônica dH dPA. Portanto, as outras equações de Hamilton são dadas por essas equações aqui. Assim, temos as duas N equações de Hamilton. Quais são essas equações? dQA dt é igual a dH dPA e dPA dt igual a menos dH dQA. Essas são as equações que eu quero obter. E a hamiltoniana é uma função de T, Q e P, hamiltoniana canônica. Agora vou chamar essa hamiltoniana de hamiltoniana sem medo de errar, já que eu estou no formalismo em que as velocidades não são mais variáveis independentes. Esse cara aqui é PA Q.A menos L. Eu vou escrever sempre assim, mas vocês leiam VA e L barra. Né? Eu vou economizar a notação. Sempre que eu escrever a hamiltoniana dessa forma, todas as variáveis estão em termos de Q, P e do tempo. Agora eu vou dar o passo a passo para o formalismo hamiltoniano. No outro vídeo eu vou começar a fazer exemplo. O passo a passo é o seguinte. Seja um sistema descrito pela função lagrangiana L de T, Q e Q ponto. Então eu tenho a lagrangiana. Primeiro passo, encontrar os momentos conjugados do sistema. Portanto, vocês vão encontrar as expressões PA igual a PA de T, Q e Q ponto através da definição dL de Q ponto A. Segundo, vocês precisam inverter essas relações para encontrar as velocidades em função dos momentos e das outras variáveis
Mas o importante é que vocês obtenham essas expressões aqui, certo? No geral, essas expressões, se vocês quiserem, vocês podem calcular a matriz hessiana e encontrar a sua inversa, e portanto esses caras aqui, se vocês quiserem seguir esse caminho, vão ser W-1 AB, PB, né? Da forma distinta de fazer isso, né, é encontrando a matriz hessiana D2L, dq.A, dq.B, invertendo essa relação, encontrando esse cara e realizando a contração com o momento. Nós vamos ver como é que isso é feito nos exemplos. No geral, é muito simples de fazer. Terceiro é inserir as expressões que vocês encontraram, são os VAs de TQ e P, na lagrangiana, obtendo o L barra. E o quarto é obter a hamiltoniana canônica através dessa expressão PAVA menos L barra. E aí, as derivadas de H determinam as derivadas temporais das variáveis Q e P, através, precisamente, das equações de Hamilton. E aí, resolve-se as equações de Hamilton. Então é muito simples de fazer. Esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos simples. Bons estudos e até a próxima.